pessoal, estamos começando mais um podcast Sua História, Seu Negócio. Um podcast dedicado a te incentivar, a você empreendedor, a fazer com que você entenda que as histórias são parecidas. A história do empreendedor que luta, que está na correria do dia a dia, são parecidas. Não são idênticas, mas são parecidas. Então você que é empreendedor, fica com a gente até o final desse podcast que você vai adorar. Porque hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto bastante, conheço há um bom tempo, e ela trabalha aqui na cidade de Itapetininga mesmo, que é a Jo, e ela vai contar um pouco mais pra gente quem é a Jo e qual é o negócio dela. Jo, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, prazer, uma honra estar aqui hoje. Eu fico nervosa, eu converso bem, daí a câmera liga, eu já fico... Tá valendo, já muda. Dá uma travada já. Toda vez, eu nunca me acostumo. Esse é o 5º podcast que eu participo. Verdade, que legal. Mas eu nunca me acostumo. Sempre. Vai se acostumando, vai se acostumando. Ô, Jo, fala pra mim, você trabalha com o quê? Eu hoje trabalho com higienização e impermeabilização de estofados e tapetes. Legal. E você veio de onde? Eu sou daqui mesmo, de Itapetininga, nascida, criada aqui, em Itapetininga. Família toda daqui. Uhum. Legal. Jo, assim, as pessoas que normalmente vêm aqui no podcast, eu sempre pergunto, né? Como que virou empreendedora? Como que a pessoa virou empreendedora? A gente sabe que no Brasil, a maioria, né, das pessoas viram empreendedoras por necessidade. Então você sai do trabalho, né, e vira empreendedor, ou você tem uma necessidade na casa e acaba virando empreendedor, empreendedora. No seu caso, como que você era quando criança? Você já tinha esse espírito empreendedor de fazer algo diferente, de fazer algo crescer? Você já tinha esse espírito empreendedor? Não tinha. Como que você era quando você era criança? Eu era bem espoleta, mas eu nunca tive essa noção de empreendedorismo. Acho que também não tinha enraizado, né, na família. Nunca tive ninguém que fosse empreendedor. E eu também nunca tive essa pretensão de ser empreendedora. Isso aconteceu porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não, é clichêzão demais falar, mas eu entrei no empreendedorismo por amor, por paixão ao que eu faço hoje. Porque quando eu conheci a impermeabilização, principalmente a impermeabilização, eu me apaixonei pelo trabalho, né? Como assim? Um produto que não deixa a água entrar no sofá, né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí, quando eu conheci, eu entrei trabalhando numa empresa que fazia esse trabalho. E aí, foi ali que eu conheci o primeiro contato com a impermeabilização. Eu trabalhei lá durante 3 anos e acabei sendo demitida. Porque ciclos começam e ciclos se encerram, né? E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei muito mal, porque eu realmente... entendia do que eu estava fazendo, eu tinha achado eu tinha me encontrado ali, porque foi o meu primeiro emprego após os gêmeos, né? Eu sou mãe de gêmeos, então, quando os gêmeos nasceu, eu fiquei, né, paralisei, fiquei 3 anos da minha vida ali só cuidando deles. Então, quando eu voltei, você volta cheio de gás, querendo trabalhar. Então, eu me encontrei muito nesse emprego, né? Que foi no ramo, né? De higienização e impermeabilização. E eu me apaixonei pela impermeabilização. Você nunca tinha tido outra empresa? Você sempre trabalhou para alguém? Sempre trabalhei para alguém. Eu nunca... Nem pensava em ter a minha própria empresa ou seguir esse caminho. Não pensava de verdade. Minha mente era CLT. E olha, naquela época, se tivessem outras empresas, como hoje tem bastante empresa no segmento, talvez eu não tivesse empreendido. Talvez eu tivesse feito um currículo e entregado para essas empresas. Sim, então foi bom, na verdade, você sair daquela empresa, se desprender de algo para você poder começar algo. E como você nunca imaginou ter algo, como que foi nesse momento que você falou assim, caramba, me mandaram embora. E agora? O que eu faço da vida? Como que foi esse momento? Foi meio difícil. Chorei bastante. Fiquei mal mesmo, assim, porque... Você não chorou, né, Ju? Chorei. Nossa, agora eu sou mais equilibrada. Mas eu chorei muito na época. Eu era uma outra pessoa, completamente diferente dessa que está aqui à frente de vocês. Acho que o empreendedorismo amadurece a gente de uma forma... Forja a gente mesmo, sabe? E na época que eu saí de lá, eu chorei bastante. Aí meu marido ficava, vai procurar outro emprego, volta, né? Vida que segue. Vida que segue, aquela coisa, a família toda, minha irmã, vai para outro, né? Você tem um currículo bom, tal, aquela coisa toda. Eu falei, mas eu gosto disso aqui, eu me encontrei, eu amo fazer isso aqui, eu sei falar, eu entendo muito do assunto, eu preciso continuar. E aí foi quando eu resolvi investir todo o dinheiro que eu tinha pegado no seguro, na demissão em si, né? O dinheiro que eu peguei ali, eu investi todinho em equipamento, em produto, e comecei. E comecei.
Nessa fase que você saiu, começou, fez a compra e tudo, você falou que sua família sempre falava, procura outro emprego. Eles tinham o medo de você começar um negócio e não dar certo? Sim, E você sim. tinha esse medo? Ou você tinha certeza que você ia conseguir? Olha, eu tinha medo, até hoje eu tenho medo. É normal, o medo faz parte do São ser 10 humano. anos, 10 anos trabalhando com isso e eu seria uma tola se eu não tivesse medo. A gente tem que ter medo, o medo nos traz cautela. Nos faz ter cautela para tomar as decisões de forma mais assertiva, faz a gente ponderar mais. Então, o medo, ele faz parte. A única coisa é que, naquela época, mesmo eu tendo muito medo, eu tinha certeza do que eu sabia. E eu era muito fera no que eu fazia. E ainda sou e aprimorei cada dia mais, cada vez que eu caí, cada vez que eu fiz errado, eu aprendi e fiz de novo da forma certa. Então, lá atrás foi o que me fortaleceu, é saber que eu era muito fera no que eu fazia e que eu era apaixonada pelo que eu fazia. Que acho que, a melhor receita que tem para o empreendedorismo, né? É você escolher aquilo que você gosta de fazer. Quando você faz com amor, quando você faz apaixonado pelo que você está fazendo, não tem como dar errado. Por mais que você esteja com medo, você não tem como dar errado, né? Você vai cair algumas vezes ali, vai errar, né, de vez em quando, mas no fim dá tudo certo. Eu sempre falo aqui no podcast para o pessoal que está em casa assistindo ou ouvindo, né? Que assim, é bom pegar um papel e uma caneta para anotar quando tem entrevista aqui, quando a gente está fazendo podcast, porque tem muitos insights, né? Você já deu vários aqui. E eu sempre falo uma outra frase, falei hoje até essa frase para um amigo, que você nunca tem tanto que você não possa ter mais e nunca tem tão pouco que não possa dividir, né? Nesse momento que você tinha uma certeza, porque quando você pega todo o seu salário, você pega toda a sua rescisão, pega o dinheiro que está no banco, pega tudo que você tem e investe em uma coisa que você não tem certeza que vai dar certo, você pode ter o medo, mas a certeza você tinha. Mas tudo isso foi impulsionado pelo fato de você gostar muito de algo que você fazia. Quando o empreendedor entende isso, nada que esteja à frente dele vai dar errado. Né? E é isso que aconteceu com você. Você viu tudo aquilo, você começou a entender que aquilo fazia parte da sua vida. Né? E como que você identificou que aquilo fazia parte da sua vida? Porque você fala assim, eu gosto de bolo, né? Eu posso gostar de tantas coisas. Mas como que você identificou? Porque eu não sou da sua área, né? Sim. Então na minha cabeça assim, puxa vida, a Jo viu os pinguinhos de água caindo lá, você apaixonou pelos pinguinhos de água que não entrava no sofá? Como que é? Então, o que acontece, Bruno? A gente tem várias versões de nós mesmos, né? Essa, até quando eu não sei, mas essa é a melhor versão, é a versão que eu mais amo hoje. Mas eu já tive uma versão minha que era deficiente de amor, deficiente de utilidade. Era uma versão deficiente. E até me emociono, porque eu estava doente e eu precisava de acolhimento. E aonde eu achei, aonde eu encontrei onde me segurar foi no meu trabalho, onde eu encontrei utilidade para mim. Imagine você, uma mulher que sempre trabalhou, de repente se vê em casa com 2 crianças e se vê com a vida anulada porque precisava cuidar desses 2 serzinhos ali que acabaram de nascer, praticamente se vê sozinha e aí precisando cuidar dessas 2 crianças ali. Eu me sentia muitas vezes inútil, sabe? Sem poder auxiliar minha família nos ganhos. E aí, quando eu fui trabalhar, e eu era muito elogiada pelo meu trabalho, desculpa, eu até me emociono, mas é uma emoção de alegria, sabe? De gratidão mesmo por tudo que eu sou hoje. Mas quando você se vê ali, eu me vi ali sendo elogiada pelos clientes, agradecendo pelo atendimento que foi maravilhoso, pelo trabalho entregue. Isso me dava um preenchimento tão grande de gratidão, de poder ser útil mesmo, sabe? Então, foi isso que me motivou a gostar ainda mais do que eu faço. Eu me vi ali sendo útil, sabe? E a mesma coisa depois, conforme as coisas foram caminhando, a empresa foi né? Com todas as dificuldades, trancos e barrancos, mas a gente, né, foi crescendo. E hoje ser o que ser conhecida, ter um trabalho assim que o pessoal elogia bastante, os feedbacks que eu recebo, isso para mim me preenche demais, eu me sinto útil,
né? Workshop, como eu estava te falando, é a mesma coisa. Eu me sinto útil, poder entregar aquilo que eu sei, sabe? É grandioso. Eu não sei nem explicar para você. Ju, você falou de um momento da sua vida que acredito que muitas mulheres passam por esses momentos e, infelizmente, muitas não conseguem não ter essa força que você teve. A importância de nós falarmos sobre isso, trazer isso em podcast, você e outras mulheres no Brasil inteiro que fazem isso, estão fazendo isso cada vez mais. A importância disso realmente é de salvar almas, né? Salvar vidas, que as pessoas entendam que existe sim a luz ao final do túnel, né? Sim. Você tinha 2 crianças pequenas que precisavam da mãe, mas não só da mãe, mas precisava também, né, de algo dentro da casa, que é o financeiro, não tem como. A gente sempre fala também, eu com alguns amigos, a gente sempre fala que não tem como dividir o trabalho e a casa. É impossível você falar assim, no meu trabalho eu sou um, na minha casa eu sou outro. Não tem como. Se você não está bem na casa, no seu trabalho também você não vai estar bem. Né? E esse momento que chegou na sua vida, que muitas mulheres passam, e às vezes não encontram uma saída e não conseguem enxergar o que você enxergou, porque acredito muito que Deus trouxe para você, Deus te mostrou algo que você talvez não estivesse enxergando. O que você poderia falar para essa mãe hoje, se você voltasse lá atrás, com a vida que você tem hoje, olhar para aquela mãe, que pode ser qualquer uma que esteja nos assistindo ou ouvindo, o que você falaria para a Ju naquele momento que talvez não tivesse enxergado ainda aquela luz no final do túnel? Primeiro eu iria acolher. Porque hoje muito se fala da sororidade, da união entre as mulheres, né? Os Gêmeos hoje está com 13 anos, né? Naquela época não tinha essa questão toda da mulherada se unir e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu faria era me dar um abraço, porque isso faz muita diferença, um abraço. E aí sentar e ouvir, me conta o que está acontecendo, né? Porque às vezes essa mulher só quer ser ouvida. Só quer ser ouvida. Às vezes, naquele momento, não é nem a questão do emprego, de se sentir útil, de ser empoderada. Não é. Às vezes, é só um abraço e ser ouvida, né? E o que eu diria para essas mulheres hoje é que tenham paciência, porque tudo acontece no seu tempo certinho. Às vezes, a gente está sendo preparada e forjada para algo muito maior e incrível lá na frente. Mas o que é muito importante também, para completar o que você falou, é a questão de você não desistir. Exato. Você não desistiu. Hoje, Jo, você está conversando comigo aqui, a Jo vitoriosa, que não desistiu. E é muito importante isso para quem nos ouve, para a mulher que estiver nos ouvindo ou assistindo, não desista, né? Não desistir. A Jo não desistiu, está aqui hoje contando sua história de vitória, né? Sim. Como ela disse, né? Vem a emoção, orgulho. Mas é a emoção da vitória. Exatamente. Né? São coisas boas. E aí você não desistiu, Jo. É uma emoção de alegria, sabe? De olhar para trás e dizer, caramba, eu tô aqui hoje, sabe? Então, assim, todos os dias da minha vida, enquanto eu puder, eu vou levantar de manhã, eu vou agradecer a Deus por tudo que eu passei, mesmo as dores, mesmo as dificuldades, elas nos forjam, elas nos fazem pessoas melhores e mais capacitadas, tá? Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse período? Quando você, sei lá, um momento que você viu os Gêmeos, qual a maior dificuldade que você teve nesse período que você bateu no peito e falou assim, não posso ficar assim, não posso, agora eu tenho que fazer alguma coisa? Então, na época que os Gêmeos estavam pequenininhos, estavam mais ou menos em torno de uns 2 anos, foi a época que mais, assim, bateu forte essa necessidade de mudar, de sair, buscar um emprego, de se sentir útil de novo, porque a gente tem os nossos momentos. Ser mãe é maravilhoso. Eu amo meus filhos, mas eles tomam a gente, sabe? E aí, quando eu vi eles pequenininho ali, e eu já não estava tendo amor nem por mim mesmo, como que eu ia dar para eles, entendeu? Então, a utilidade, ela vem me trazendo o amor próprio de novo, para que eu pudesse cuidar deles. Porque quem está sem amor, como vai dar? Ninguém dá aquilo que não tem, entendeu? Então, eu precisava mesmo sair quando eles estavam com uns 2 aninhos ali. Foi bem difícil, inclusive. Não tinha com quem deixar. Esse suporte familiar que muitas vezes se fala hoje, né? Da rede familiar, da rede de apoio. Não tinha essa rede de apoio. Minha irmã morava em Santa Catarina na época. Minha irmã veio morar para cá agora, tem 2 aninhos, só que ela está morando aqui em Itapetininga. Então, a gente não tinha como se ajudar. Então, eu me vi ali sozinha. Então, essa é a parte mais difícil. Porque meu marido precisava trabalhar, né? Para poder suprir as demandas da casa. E eu me vi sozinha, com 2 crianças. E como você vai trabalhar? Como que você sai para trabalhar?
Com 2 crianças. Com 2 crianças. Como você procura um emprego com 2 crianças? Porque naquela época, as creches, você precisava estar empregada para conseguir colocar as crianças na creche, né? Hoje a gente consegue ter mais acesso a isso, né? Mesmo sem trabalhar, você consegue ter. É um direito da criança hoje, né? Mas naquela época não era. Então, essa foi a minha maior dificuldade foi essa. Porque eu queria fazer acontecer, mas eu me sentia limitada, sabe? Com 2 crianças ali precisando de mim e muito. Então, foi bem difícil. Mas quando eu consegui, foi... Sim. Assim, eu vi a minha vida sendo transformada, sabe? Então, Legal, Ju. E aí você comprou todos os equipamentos, fez um investimento, pegou todo aquele dinheiro que você tinha, fez o investimento, comprou os equipamentos e saiu para o mundão. Como que foi sair para o mundão? Como que você foi recebida? Como que você aconteceu tudo na sua vida? foi muito difícil. Mais difícil do que eu imaginei que seria. Primeiro, Bruno, pelo fato de eu ser mulher. Por quê? Porque a parte técnica, a execução da higienização e da impermeabilização, ainda é, mas vem mudando, mas naquela época era muito mais dominada por homens. Você não via um técnico mulher. Era dominada por homens. E eu comecei ainda na parte automotiva, que é mais ainda dominada por homens. Tá? Então, eu tinha que o tempo todo estar provando que eu era capaz. Foi muito difícil por essa questão, sabe? Porque, às vezes, no comecinho, como que eu fazia? Eu ia nas agências de automotivo, né, de seminovo, para oferecer o meu trabalho, né? E aí, eu chegava lá, toda arrumada, montada, apresentava, vendia. Ah, pode vir, então, pode mandar o pessoal vir fazer o teste amanhã. Beleza. Aí, quando eu voltava no dia seguinte, era eu mesmo que estava lá, de tênis, cabelinho amarrado. O pessoal era você? Era eu. Aí, eu chegava lá, mas é você que vai fazer o trabalho? Sim, sou eu. E aí ficava aquele negócio, será que vai dar bom? Aí você tá fazendo trabalho ali, toda hora alguém olhando, vendo se tá saindo, até você conseguir provar que você é boa naquilo, né? Hoje eu não trabalho mais na parte automotiva, eu não faço mais, mas até hoje os meninos, eu tenho o maior carinho por eles, me ajudaram demais lá no meu início. E sempre que eu posso, eu agradeço aos meninos das agências nas quais eu fiz trabalho. Eles compravam os carros e eu fazia as limpezas e higienização dos carros. Foi uma época muito gostosa, de muita diversão. Não ganhava tão bem, mas era uma época, assim, que eu fiz muitas amizades. Que eu acho que vale mais do que dinheiro até, porque até hoje, se eu precisar, eu ligo e eles estão lá para me ajudar. Eu acho que é uma época de descoberta para o empreendedor, né? Exatamente. A gente tem 3 períodos. O primeiro período que você saiu do emprego, o segundo período que você se viu precisando ser útil, não só da questão financeira dentro da casa, e agora uma época de descoberta do empreendedor que está descobrindo... Exato. Como que é a fase que você erra bastante. É a fase de maior erro. É a fase que você erra bastante, bate cabeça, mas vai se descobrindo. E ainda na minha profissão, né, na área da higienização e da impermeabilização, é uma área que ficou conhecida na pandemia. Então, eu já trabalhava antes da pandemia, eu já trabalhava com isso. E a gente não tinha, assim... por exemplo, uma referência. Por exemplo, você trabalha com a rádio, você tem uma referência de onde você começou, quem já estava antes de você. Sim. Eu não tinha uma referência. Então, quando você não tem uma referência, quando você não tem um norte, você erra mais. Porque você não tem quem te mostre ali o caminho das pedras, né? Onde eu errei, o outro não precisa errar. Eu posso mostrar o caminho para ele. Que é o meu propósito hoje. E a profissão não tinha esse norte na minha época. Então, eu errei bastante. Bastante. Enfim. A pandemia foi um ponto que te ajudou demais. Porque não só você, mas a gente tem, infelizmente, vários casos, né? Tristes, mas ajudou algumas empresas. E o seu ramo foi uma das empresas... Foi muito beneficiado nessa época. A mão de obra, no geral, ela se valorizou, né? A prestação de serviço se valorizou nessa época de pandemia. Eu até ficava nas rodas de amigos e tal, o pessoal falava, porque tá difícil. Eu ficava quieta, porque para mim tava maravilhoso. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida, foi na época da pandemia. Porque todo mundo queria fazer a higienização. Exatamente. Todo mundo queria deixar a casa limpinha. Exatamente. Né? Então a turma saía da casa e queria higienizar de novo. Isso. E aí foi a época que eu mais assim, tive demanda, trabalhei muito, tenho clientes que estão comigo até hoje, daquela época até agora, estão ainda fazendo manutenção nos seus estofados, enfim. A pandemia tem o seu lado, que foi difícil, né, para muitas famílias, mas também beneficiou muito a mão de obra. Jô, só para as pessoas entenderem, quanto tempo do seu início ao seu boom?
Olha, a Inova existe há 8 anos. Uhum. No meio desse período aí, nos 4 anos, eu voltei para o CLT. Eu guardei minhas máquinas, eu tive mais um bebezinho. E quando ele nasceu, eu me vi ali com ele pequenininho e eu precisava trabalhar. E não tinha como trabalhar porque tinha feito uma cesárea. Então, como que você volta a trabalhar? E aí eu comecei a fazer bicos nas lojas. Como eu sempre fui vendedora, eu voltei a fazer bicos nas lojas de roupa, sapato. Ele nasceu em abril, mas eu fazia os freelancers, assim, final de semana, sabe? E aí, em dezembro, ele já estava com uns 6 meses, mais ou menos. Mas eu ainda não conseguia voltar de novo para trabalhar. Minhas máquinas ficaram guardadas nesse período aí. E no final do ano, daí em dezembro, que chega o movimentão das lojas, eu comecei continuei trabalhando nas lojas. E aí o meu telefone começou a tocar com a higienização. Final de ano geralmente é um mês mais aquecido para higienização. Dezembro, o pessoal quer deixar a casa arrumada. E aí eu fiquei trabalhando de manhã na higienização e entrava 1 hora na loja e saía às 11 da loja. De manhã, foi assim, uma loucura. E aí, quando eu recebi o salário da loja, né, no final do mês, que eu estava trabalhando, assim, o mês inteiro, e eu olhei, assim, o salário do mês da loja onde eu estava trabalhando e comparei com o ganho que eu tive trabalhando somente na parte da manhã, com a higienização. Eu olhei para mim e falei, você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza do que você está fazendo? Você está deixando passar muitas oportunidades, porque eu deixava de atender cliente, porque na parte da tarde eu estava trabalhando, o telefone ficava guardado. E aí, quando eu saía, tinha um monte de ligação, tinha mensagem, né? Naquela época não se usava tanto o WhatsApp, hoje que a gente usa mais e tal. Mas tinha lá mensagem, tinha ligação. Que você não atendia Que eu porque não você estava atendia. trabalhando. E eu estava perdendo dinheiro. Deixando dinheiro na mesa. Isso. E o salário de vendedora não se compara ao que a gente pode, Que você pode ao leque desbravar. porque é um mundo de infinidades que a gente pode ter no empreendedorismo em todas as profissões, quando você tem ousadia, quando você tem visão, quando você olha lá na frente assim e mira, você tem um leque de opções que você pode fazer e, né, ideias que você vai inovar. Na pandemia, quantas pessoas se inovaram, né? Que trabalhava de uma forma e mudou. Então, assim, é um mundo de opções e de coisas que você pode fazer e ter um ganho muito maior do que as lojas onde eu trabalhava. Claro que tem um esforço maior também, né? Com certeza. De estudo, Tudo. a abdicação de algumas coisas e tal, mas compensa. Sim, porque assim, eu estava trabalhando nas lojas, eu não estava tendo... O meu filho, que foi o motivo por eu estar ali para poder ganhar, eu não estava tendo tempo de ficar com ele, meu marido que estava atendendo à noite para poder trabalhar até 11 horas da noite. Então, assim, qual era o motivo de eu estar ali? Né? Qual era o real motivo? Porque eu falei que era por causa do meu filho, mas e aí? Eu não tô ficando com ele? Como que faz? Talvez o real motivo ali naquele momento era o medo. Medo. Era o medo de não conseguir e Exato. precisar Aí você volta loja. para trás, se recolhe, né? Por causa do medo. E aí você precisa levar uns tapas para poder você falar assim, opa, não é isso. Deixa eu me realinhar aqui. Isso foi em que ano? Você lembra? Foi 2019, mais ou menos 2020. Entendi. E aí, desse ano, nesse mês de dezembro que eu saí, e aí, conversando com meu marido, eu falei, olha, eu vou voltar a trabalhar com a higienização. E aí, meu marido me apoiou nessa época. No princípio, eles não me apoiaram, mas depois, nessa época que ele falou, viu, eu já tinha falado para você tinha que fazer isso há muito tempo. Imagina, você está se desgastando, trabalhando demais, e não cobre o gasto. Às vezes, você gasta mais para ir trabalhar, comer lá, do que ficar... E aí, eu falei, não, eu vou ter que voltar. Foi quando eu voltei com tudo daí. Daí você voltou para não voltar mais. Você voltou para não voltar para trás. E foi ali que deu a diferença depois de... vamos dizer, 4 anos aí a Inova teve um crescimento, assim, significativo. Mas de 2 anos para cá, eu falo que foi o meu divisor de águas, assim, que foi quando eu decidi comprar a minha centrífuga de tapetes, né? Aquele equipamento foi um divisor de águas para mim. Sim. Total. Sim. Porque, enfim... Tem um livro do Flávio Augusto, não sei se você já leu, chamado Ponto de Inflexão. Já ouvi falar. É um livro que fala exatamente isso. Qual foi o momento que você decidiu, não, é isso daqui, agora vai. Porque você tem aqueles testes, né? Vou fazer, talvez dê certo, talvez não dê. Aí você vai indo, vai empurrando.
Aí aconteceu com você, de você ter um filho e ter que voltar para o CLT para poder ter uma segurança maior. Mas aí quando você pega o salário do CLT e pega o que você pode ganhar no dia a dia como empresária, empreendedora, você vê que vale muito mais a pena. E aí você começa a ter esse ponto de inflexão. Caramba, eu sou capaz, eu posso, eu tenho saúde, graças a Deus, eu tenho como fazer, eu já tenho cliente, eu já tenho uma base de dados, eu já tenho um negócio. Eu sei como fazer. Sei como fazer. Então, por que eu não estou fazendo? Né? Eu falo que é aquele momento de dor, porque teve até um aluno meu que falava assim, não, mas eu dando solução e ele, não, mas daqui não dá para fazer assim. Aí eu virei pra ele e falei assim, sabe o que acontece? Não tá doendo. Porque a hora que doer, meu querido, você vai fazer. Você vai dar um jeito de fazer. Não vai fazer nem do jeito que eu tô te falando, mas você vai fazer. Porque é só quando dói. Isso seja é no muito bolso, seja na cabeça, seja no coração, seja em qualquer parte e área da sua vida. Você só vai buscar mudança quando dói. Se não doer, não vai buscar. Exatamente. Por isso que eu falo para anotar tudo. Porque isso que você falou é perfeito, gente. Você só vai mudar a hora que doer. Porque senão você não muda. Porque nós somos condicionados a isso. Nós temos uma zona de conforto. É muito bom você ser o CLT ou você fazer aquilo que você sempre fez e não mudar. Isso é muito confortável para nós, seres humanos. Isso é normal. Mas a hora que dói, a gente muda. Né? Uma pessoa uma vez chegou para mim e perguntou assim, Bruno, eu não sei porque eu não consigo fazer exercício. Eu não sei porque eu não consigo, eu começo e paro. Eu não seria a melhor pessoa para a pessoa estar falando isso para mim, porque eu também sou péssimo para fazer exercício. Mas a pessoa chegou e falou, Bruno, eu tenho certeza que você vai ter uma resposta para mim, então eu vou falar para você. Eu não consigo fazer exercício, eu começo e paro, toda vez eu tento, não vai. E essa pessoa tem uma filhinha, uma menininha. Eu falei para ela assim, olha, se sua filha precisar de um rim e você tiver que fazer exercício para você dar o rim para sua filha, você vai começar amanhã, você vai começar agora a fazer exercício. É a hora que dói. Entendeu? Então, assim, quando dói, a gente realmente faz. Sim. É porque a gente não tá fazendo porque não tá doendo. Exato. Né? Só que a gente não pode esperar doer também. Né? Se a gente tem essa noção. Mas é muito difícil. Geralmente a gente vai quando dói. Eu nem a centrífuga, quando eu decidi comprar esse equipamento, que foi um divisor de águas para mim, foi justamente por isso. Porque eu queria aumentar o leque de serviços da Inova. E o único caminho ou era eu fazer sem ter tanta estrutura, ou era fazer a terceirização. Eu optei pela terceirização e foi um problema gigante para mim a terceirização. Era mais fácil para você? Era mais fácil, era o caminho mais fácil. Não deu certo. Aí eu falei, eu mesmo vou fazer. O que aconteceu? Deu errado. Deu errado. Deu errado porque eu não tinha equipamento. Entendi. Chorei, falei, não, as meninas que estavam comigo na época, eu estava com uma equipe, com 2 meninas na época. A gente foi um esforço gigante para conseguir fazer esse trabalho e não ficou bom. Menino, eu fiquei inteira molhada, tentando fazer esse trabalho. No fim do dia, eu fiquei bem mal, chorei bastante, sabe? E aí, no dia seguinte, a hora que elas chegaram para trabalhar, tudo assim, né? Com os olhos desse tamanho já, porque eu já tinha chorado horrores. Aí eu levantei, como se nada tivesse acontecido, tudo bom, bom dia e tal. Aí eu virei para elas e falei, olha, esqueçam o dia de ontem, a gente não só vai fazer, como nós seremos os melhores. E foi uma decisão. Eu falei, a partir de amanhã, eu estou pesquisando o equipamento que a gente precisa. E eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer acontecer. A centrífuga é um equipamento de investimento alto, que você só tem a lucratividade a longo prazo, ela não é de imediato, é um equipamento pesado. E, inclusive, eu não tinha tanta noção da ousadia que eu tive até o dia que o pessoal de Goiânia, que é da Aplitec, a marca que eu utilizo hoje, eles vieram me visitar aqui em Itapetininga. E aí, quando eu contei que eu havia encomendado a centrífuga de tapete, a Luana, que é meu contato lá, falou assim, Josi, você tem noção? E aí eu fiquei assim, né, tipo... Ela, Josi, eu tenho 20 anos de profissão e eu nunca tive a coragem que você está tendo de comprar essa máquina. Aí eu... Sabe quando dá um estalo? Meu Deus. Onde eu tô indo, caramba? Onde eu tô indo, onde eu cheguei, Deus. Na verdade, onde eu estou indo. Me deu muito medo nesse dia. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, mas por que você não teve... Você, né? Você que tem mais conhecimento do que eu na área. Ela falou, eu não tive a coragem de comprar, porque eu não sei a demanda que vai ser. Eu não sei se vai se pagar esse equipamento. É um equipamento caro. Foram investidos mais de 40 mil em equipamento. Para a área de segmento de higienização, é um equipamento caríssimo. Porque o nosso segmento é um serviço que não é tão de valor ticket tão alto.
Que não é prioridade, na verdade, Não é prioridade. Na casa, né? Exatamente. E aí ela falou, eu não sei... Nossa, foi muito ousada. E aí, ali eu fiquei morrendo de medo. Mas quando essa máquina chegou, sabe, todo o processo de desembalar aquela coisa... Eu sou muito emocionada e eu comemoro todas as minhas conquistas de forma grande, seja coisa boba, uma escova nova, quanto qualquer coisa. Eu comemoro grande. E a gente comemorou muito essa centrífuga. E aí começou os tapetes chegando, os feedbacks vindo, um falando para o outro. E hoje a demanda está grande, eu vou ter que até ver um espaço para mudar, porque já está assim, nós já estamos no nosso máximo de quantidade. Para você ter noção, assim, o quanto foi um divisor de águas, a gente cresceu muito. Nossa, surreal. Mais uma coisa que é importante para as pessoas que nos ouvem ou nos assistem anotarem, é ser ousado. Ser ousado. Não adianta. O empreendedor, não adianta ele querer o pequeno, assim tá bom, desse jeito tá legal. Não, tem que ser ousado. E mesmo assim, sempre buscar, porque, tipo assim, a centrífuga tá ali, beleza. Já foi um divisor de águas, já fez a gente crescer, ter uma visibilidade maior, nos diferenciou dos demais, porque é um equipamento industrial que você só encontra em São Paulo, e eu trouxe para cá. Ali já foi revolucionário. E aí, no ano passado, eu senti que eu precisava buscar mais. No ano passado, eu fui para São Paulo fazer um treinamento, foram 3 dias também de treinamento lá em São Paulo, com uma pessoa que é da área, que é também, hoje é uma das referências do segmento. Fiz um treinamento com ele durante 3 dias em São Paulo. De São Paulo, eu fui para Goiânia, toquei para Goiânia, fiquei uma semana em Goiânia também, conheci a indústria lá da Aplitec, da marca que eu sou exclusiva, inclusive aqui na região eu trabalho em sistema de exclusividade com a marca, eu sou a única empresa autorizada a manuseio da marca. Eu estive lá, conheci a indústria, conheci o pessoal que estava lá por trás de todo o segmento. Fiz o treinamento lá também, voltei com a cabeça assim explodindo, querendo fazer um monte de coisa. E aí, no final do ano passado, eu mudei todos os meus processos, a forma como eu trabalho, os equipamentos. Eu trouxe um equipamento aí no ano passado, que é um equipamento de tecnologia alemã, que também não tem aqui na nossa cidade. Foi revolucionário e está sendo, assim, gente, surreal. Olha, você está dando aula, é muita coisa. A busca de informação constante... Conhecimento te faz crescer. Né? Buscar informação constantemente faz a empresa, o empresário crescer, não pode parar. Você vai para São Paulo, foi para Goiânia, comprou máquina, fez isso, fez aquilo, hoje você é autorizado. É muita coisa até. Até você falar assim para você, eu tenho certeza que você está resumindo tudo, porque se você vai contar, se você contar a viagem para São Paulo, vai ser um podcast, a viagem para Goiânia é outro podcast. Você está resumindo. Não, então... Goiânia foi assim, o ano passado foi uma das minhas metas, na verdade, né, que eu já queria conhecer. A Aplitec eu tenho 10 anos, desde quando eu trabalhava para outra empresa, eu já conhecia a marca. A marca, eu sou muito fã da marca da Aplitec, que me deu todo o suporte para ser o que eu sou hoje, entendeu? Eles me deram todo o suporte que eu precisava, na parte técnica, como fazer, como vender, eles me deram todo o suporte. E eu sou apaixonada pela marca, conheço o pessoal lá, o próprio dono da indústria me segue hoje no Instagram. Legal. É assim... Surreal. Eu inclusive fiz um desafio para a marca há uns 2 anos atrás, eu lancei um desafio... de quem tivesse um produto, né, da indústria no geral, quem tivesse um produto que fosse parecido, não precisava nem ser melhor, mas que fosse parecido com o produto deles, iria ganhar um carro se levasse lá. Eu fui a porta-voz do desafio, foi muito bacana. Que legal. Então, eu sou apaixonada pela marca. E aí, no ano passado, eu tinha colocado como uma das minhas metas, aquelas metas que você põe no começo do ano, que a gente tem que escrever, tem que fazer e tal. E aí, eu coloquei a minha meta, uma das metas era ir para Goiânia. E aí eu consegui, graças a Deus. O ano passado foi marcado por essa viagem de Goiânia, que foi sensacional. Ju, você tem uma experiência hoje, com 8 anos de empresa, por mais que você tenha dado uma pausa num certo momento, devido a vários momentos da vida normal, né? Isso acontece. Hoje você já está com outro planejamento, né? Para a sua história, para a sua marca, para a sua empresa. Sim. Hoje você estava me contando que você quer passar o que você aprendeu para pessoas talvez não passarem pelo que você passou. Seria exatamente. Isso? Exatamente. E ver vidas transformadas, né? Porque eu sou uma pessoa simples, eu vim do simples,
de uma escassez gigante, né? Assim, enfim, uma infância totalmente... Que eu posso dizer para você que, com dor no meu coração, eu digo que eu não tenho saudade nenhuma da minha infância. Às vezes eu vejo o pessoal falar, ai, que saudade da minha infância. Não tenho nenhuma, porque eu vim de uma escassez gigante. Então, eu hoje não sou rica, mas eu levo uma vida confortável através do meu trabalho, de forma digna. E o meu propósito é esse, ver outras pessoas sendo transformadas, tendo a vida transformadas, tendo um ganho que a família dela pode viajar, pode comer bem, pode ter a geladeira cheia, sabe? Que é coisas assim que são bestas, mas que... Cara, eu amo abrir minha geladeira e minha geladeira tá bem servida, sabe? E é mais um ponto, eu preciso colocar esse ponto, que é você viver com propósito. Então, quando você tem uma empresa, não adianta você só ter uma empresa se você não vive com um propósito pela sua empresa. Exato. As coisas não saem, não anda. Não adianta, gente. Isso aí é lei de Murphy, né? Não adianta. Você tem que ter uma vida com propósito. A partir do momento que você tem uma vida com propósito, as coisas começam a andar. E a gente falou fora do ar, acho que é interessante a gente falar agora também a questão de financeira. Você está criando um projeto hoje que você não está visando dinheiro, mas ele vai vir. Sim, é consequência. Você sabe que ele vai vir. Mas toda a vida, Bruno, mesmo na minha empresa, eu fazia com tanto amor, às vezes o pessoal, sabe, eu nem ficava olhando quanto que estava caindo, só depois que eu ia ver, eu falava, nossa, eu ganhei isso na semana, sabe? Porque, tipo assim, você fazia com tanto amor, atendia com tanto amor, o número acaba sendo uma consequência do seu trabalho. É uma consequência. Eu acho que isso aí já é um estágio pós a necessidade. Você tinha um estágio que você precisava fazer aquilo. Graças a Deus, Deus te deu a oportunidade de fazer algo que você gostou de fazer. Deus te abençoou nessa parte. Aí, depois desse estágio, você já passou da necessidade e falou assim, eu tenho que fazer bem feito o meu melhor. Não quero saber, ganhar é preciso, tem que comprar equipamento, né? Não deve ser barato equipamento. Não. Mas, assim, não, vamos fazer acontecer, fazer o melhor possível, fazer bem feito, com excelência. Então, eu recebo muitas mensagens, sabe, do pessoal que vai ingressar no workshop, tá? Hoje mesmo uma pessoa me chamou e falou, Josi, eu tô precisando muito do workshop, quando que vai sair e tal. E eu queria saber, queria começar a vender já a impermeabilização, quanto que cobra. Eu falei, calma, não é esse o caminho. Primeiro, se descubra. Depois você vê a questão do preço. É importante, o preço é importante, mas você saber vender e fazer com amor e com qualidade é muito mais importante. Você quer fazer uma vez só para aquele cliente ou você quer atender ele toda a vida? Sim. Tem uma diferença grande. A conta é simples, né? Eu tenho clientes que estão comigo até hoje. O meu primeiro cliente está comigo até hoje. A primeira impermeabilização que eu fiz na vida está comigo até hoje. Inclusive, vou estar indo na casa dele semana que vem. Estou agendado lá já para ir. Sim. Então, assim, a soma não tem como dar, sabe? Outra. Primeiro você faz com amor, você faz com dedicação. Né? O preço é importante, mas não é o mais importante. Essa moça até ela me chamou querendo saber preço já para começar. Não, calma, você calma, não é assim. Vamos estudar primeiro, vamos buscar. E aí, de toda a vida que você passou, de todos os momentos que você viveu, de toda a empresa que você criou, hoje você criou um workshop que você vai começar a fazer online esse workshop, que é praticamente um aulão, seria? Vai ser um imersivo, porque assim, eu já dei os treinamentos, né, alguns treinamentos presenciais. Eu gosto mais do presencial, não vou mentir. Sim. O olho no olho, o contato, né, que nem o Felipe que veio do Chile para treinar comigo aqui, foi um desafio gigante, porque a gente não falava a mesma língua, mas ele veio, se propôs, a gente ficou... a gente se comunicava ali muitas vezes pelo aplicativo, algumas coisas que eu não entendia, ele falava e eu traduzia no aplicativo, e a gente... E hoje ele tá bombando lá, foi sucesso. Não tem como não falar dele, porque é um case assim, que eu tenho o maior orgulho de contar. Mas o online ele veio numa necessidade muito grande, porque eu tenho muitas pessoas que me chamam, que querem ter o resultado que eu tenho hoje, e que não tem essa possibilidade de viajar até aqui e fazer presencial. E aí precisa do online. O online nos aproxima nessa questão. Sim, ajuda muito, né? Até questão de custos também, para a pessoa vir, passar o dia e tudo mais. Só que qual que era a minha dificuldade? É que eu não queria aula gravada. Que é o curso, na sua maioria, são aulas gravadas, a pessoa começa empolgada e tal, e aí... às vezes não consegue sanar as dúvidas que ela tem. Eu já tive esse problema. Eu também.
Você compra curso aí, você vai ver. Tem curso que vai sanar, que vai ser bacana, que você vai falar, putz, eu usei tudo que eu podia de ferramenta desse curso. Mas tem curso que você vai fazer que vai falar, meu Deus, gastei dinheiro à toa. É necessário também o curso, né, gravado, mas né, se for ao vivo ou então presencial, é melhor. Então, ele pode ter as aulas gravadas, mas eu acredito que precisa dessa imersão primeiramente, primeiro para você ter esse contato mais humano um pouco, né, que é ali ao vivo, você consegue ver as mensagens chegando, consegue responder algumas pessoas. Acho que isso cria uma conexão muito grande entre quem vai estar lá entrando para aprender através de você. Olha a responsabilidade que é você estar ali liderando e entregando o que você sabe para quantas pessoas, né? Sabe lá quantas pessoas. Então, é uma responsabilidade gigante. Exatamente. Eu já estou sentindo essa responsabilidade no meu perfil. Quando o pessoal entra lá e Hoje, uma das pessoas que vai estar no workshop falou para mim, Josi, eu precisava saber de você, como você entende mais do assunto. Olha a responsabilidade. Às vezes, eu pensava assim, antes de eu começar a fazer, a dar andamento nesse projeto, né? Ele é um projeto que já está guardado na gaveta faz tempo. Mas eu sempre achava, eu não sei o suficiente para entregar. Eu ainda não sei o suficiente para entregar. A gente acha que tem que entregar uma faculdade. Não é assim, o óbvio precisa ser dito. Exatamente, eu falo muito essa frase. O óbvio precisa ser dito e às vezes, o meu óbvio não é o óbvio do outro e eu preciso entregar. E eu tô vendo isso cada dia mais. Quanto mais mensagem eu recebo, coisa que eu falo assim, gente, isso aí é óbvio. Mas para aquela pessoa não é. Exatamente. Mas isso que você tá falando também chama-se a síndrome do vira-lata. Eu não posso, não sei se eu sou o suficiente, não sei. 2 anos da minha vida eu fiquei pensando isso, sabe? Porque eu já estava pronta. Há 2 anos atrás, eu já estava pronta para fazer isso aí. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, exatamente. E Deus sabe de tudo e agora vai ser a hora. Legal. Vai ser Ju, sucesso. Eu quero te agradecer por vir aqui no podcast, conversar comigo, trazer tantas informações valiosas. Eu espero muito que muita gente goste do podcast e também se inspire com a sua história, com a nossa conversa. Eu tenho certeza que muita gente vai estar assistindo o nosso podcast e ouvindo também. Muito obrigado. Quero agradecer o vinho que eu ganhei. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ganhei o vinho da Jo. A minha esposa ama vinho, a gente gosta pra caramba. Esse é um vinho argentino, hein? Super chique esse aí. Olha que legal, Eu gosto de vinho também. E você é prima da minha esposa, né? A gente descobriu... na verdade, a gente descobriu há pouco tempo. Você já sabia, né? Foi sem querer. Não, na verdade, foi sem querer. Você não sabia ainda? Não, a gente se descobriu no dia que a gente estava lá no Encontro dos Amigos, né? No primeiro que eu fui. No primeiro? No segundo, aliás. Não, no primeiro. No primeiro. Foi no primeiro. No network? No network. Aí ela tava se apresentando, daí eu falei assim, como que é seu nome mesmo que você falou? Ela falou, é Carla. Eu falei, você não lembra de mim? Aí ela falou assim, da onde? Ela fez assim, se assustou até, né? Eu falei, quando eu era criança, eu estive na sua casa. E aí ela ficou meio assim, não entendendo, né? Eu falei, você não é filha, né, do Joaquim? Ela falou, sou. Eu falei, ele é meu tio. Nossa. Aí ela ficou assim, como assim? Eu falei, ele é meu tio, então nós duas somos primas. Porque eu lembro de você, na hora que o rosto eu tava lembrando, mas eu não sabia. Na hora que ela falou o nome, eu já tinha o nome gravado, né? Porque eu lembro de ter ido na casa dela quando eu era bem criança. Que legal. São os encontros da vida, né? Acontece. Que legal. Muito obrigado, Gia, pelo carinho. Obrigado por você estar aqui. Tô muito contente por você ter vindo. Fico muito feliz, viu? Da sua história também. Adoro sua história. Acho muito bacana. E eu desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade. Que Deus abençoe muito toda a sua vida. Nós todos. Eu desejo igualmente para vocês. E parabéns pelo novo projeto, né? Eu espero que todo mundo se inspire. A intenção é essa, inspirar. Com certeza, eu espero com certeza. Isso. Obrigado, Jo. Deus abençoe. Gente, quero agradecer você que ficou junto com a gente até agora aqui no nosso podcast. Assista aí os outros podcasts também. Vieram empreendedores fantásticos aqui junto comigo, conversaram, contaram suas histórias. Quero falar do Estúdio Box também, hein? Atenção, você que tem um projeto bacana, você que quer gravar um podcast bem bonito, quer aparecer aí nas redes sociais também com cortes maravilhosos, entre em contato com a gente aqui no Estúdio Box, que eu tenho certeza que as suas ideias aí sim irão sair do papel, viu, gente? Faça o seu podcast também, doa um pouco do que você sabe. Como eu disse pra Jo aqui, ninguém tem tanto que não possa ter mais e ninguém tem tão pouco que não possa dividir. Então, eu tenho certeza que você tem alguma coisa que pode dividir com muita gente, com o Brasil e com o mundo. Então, faça o seu podcast também. Procura aqui nas redes sociais o Estúdio Box, tá bom, gente? Um abraço pra todo mundo e até o próximo podcast.